Boa noite, meus amigos. Entrei um pouco mais cedo aí porque eu estava precisando controlar aqui esse meu celular que está com problema de suporte, mas pelo jeito deu certo. Então fico feliz que a coisa vai poder rolar. Hoje temos uma live muito diferenciada, porque o tema é um tema delicado, né? Vamos falar do luto das nossas crianças que alguma vez já sentiram a perda de um irmão. É um tema difícil, um tema duro, mas é um tema que vale a pena a gente pensar alguma vez na vida, né, para justamente poder se preparar para uma eventualidade dessas, que espero que não aconteça para ninguém nunca, mas também para que a gente possa aconselhar as pessoas que passem por essa dificuldade. Eu achava que esse tema era um tema assim meio raro, né, que só aconteceria com algumas pessoas, mas depois nós percebemos ultimamente que a coisa está aumentando, né? Então eu fui consultar com o médico, né, para saber se isso era uma coisa que estava aumentando mesmo, qual era o fenômeno que estava acontecendo, e ele me comentou que não, que sempre aconteceu esse tipo de fatalidade, sempre houve, enfim, problemas de parto, problemas de gestação, problemas, enfim, de nascimentos precoces. É uma coisa muito comum que antigamente não saía muito na mídia, não saía muito, enfim, nas notícias, porque eram notícias tristes, então naturalmente isso não se noticia. Mas hoje, com as redes sociais, com o Instagram, internet, as pessoas ficam sabendo, né, disso com mais frequência, então dá uma sensação de que isso aumentou nos últimos tempos, mas não é verdade. Simplesmente sempre foi como foi, e simplesmente, né, a coisa está só sempre sendo mais está sendo mais comum esse fenômeno. E hoje temos uma convidada muito especial, que ela já está, Gisele Becker. Ela mesmo irá se apresentar daqui a pouco, né? Deixa ela entrar na sala aqui em primeiro lugar. Ela já pediu solicitação e aqui está ela. Olá, boa noite, Gisela. Está me Olá, ouvindo? boa noite. Te escuto bem? Tudo bom, João? Tudo bem? Boa noite. Acho que eu tô meio perto da câmera, né? Deixa eu botar mais para trás aqui, ó. Tá bem, nossa. Mas olha, eu também entrei um pouquinho antes, né? Acho que você deve ter estranhado, porque o meu suporte, né, do celular acaba de quebrar faz 5 minutos. Aquela coisa horrível, sabe? Que acontece, né? Já me aconteceu outras vezes, né? Talvez pelo uso muito, faço muita live e tal, ele abrir e fechar essa coisa do celular, aprender o celular, então ele acaba de quebrar. Então amarrei todo o meu celular aí com cordas aqui para ver se eu consigo fazer a live, né? Eu estou um Gambiarra, pouco gambiarra. fora da tela também, mas olha, eu não vou nem mexer, porque se eu mexer, ele vai cair, então deixa assim que está dando para fazer a nossa live maravilhosa. E o principal foco é você, não sou eu, então eu posso até me esconder que não tem problema nenhum. Que isso? Mas, Então, eu estava prazer. dizendo que, antes de você se apresentar, que eu acho que vai ser importante que as pessoas não saibam quem é você, estava só comentando que, hoje falando com um ginecologista, né, eu lhe perguntei, mas fulano, parece que está aumentando esse tipo de problema, né, de muitas, enfim, fatalidades durante a gestação, muitas mães do meu colégio, sabendo, amigas e tal, que é uma coisa que aumentou recentemente, nos últimos tempos. O que está acontecendo? Assim, eu tive um pouco essa curiosidade até para trazer assim, para essa introdução da live. E ele deu uma Uhum. risada e falou: "Não, isso sempre, sempre teve, infelizmente, é uma coisa, enfim, comum na nossa profissão, acontece muito, porque antigamente ninguém ficava sabendo. Era uma coisa meio que abafada mesmo pela mídia, enfim, pelas famílias mesmo, que é uma coisa triste, ninguém fica falando muita notícia sobre essas questões porque são desagradáveis, infelizmente, né? Mas ele dizia que então que uma das consequências das redes sociais, que hoje todo mundo fica sabendo de tudo ao vivo e a cores, né? Desde uma guerra até que Portugal ganhou hoje da Turquia e a Itália não sai mais, não vai mais para a Copa do Mundo.
Então, a gente sabe que, assim como acontecem as notícias boas, vamos chamar assim, enfim, normais, também acontecem as notícias tristes, e por isso dá uma sensação que agora essas fatalidades aumentaram, e não é verdade, né? Simplesmente é que há mais informação, a gente chega com mais rapidez a essas questões e a gente fica, enfim, mais dolorido mesmo. Então, é um tema triste, mas eu acho que a gente tem que tratar esse tema nas nossas lives, né? Porque a minha finalidade, que todo mundo já sabe, quando eu faço essas lives, é ajudar as pessoas, é informá-las, é aprender a administrar problemas, educação dos filhos, educação dos próprios pais, autoeducação, questões com a escola, que eu sou diretor. Então, tudo isso, o meu afã de estar aqui à noite, né, várias vezes à noite, é estar sempre ajudando as famílias, né, a guiarem bem os seus filhos ou administrarem bem seus problemas educacionais. E esse aqui é um problema que a gente tem que enfrentar, né, mais cedo ou mais tarde. Pode acontecer com qualquer família nossa amiga, próxima, algum aluno meu, etc. Então, a gente tem que saber como administrar isso. E eu achei interessante, né, que você mesmo me falava desse tema há um tempo atrás, né? Para quem não sabe, Gisela teve 9 filhos, sendo que 5 já estão no céu, né? E 4, Nossa, graças a Deus, estão muito vivos. E eu, inclusive, cuido muito do mais velho, né? É o Miguel, é Miguel. uma pessoa muito boa, né? Vai lá no meu clube familiar, lá no Clube Pilates, né? E um rapaz muito bom, muito estudioso, muito inteligente, muito especial. Estou muito feliz de poder ajudar Miguel. Mas, enfim, mas eu gostaria que você mesmo se apresentasse um pouco e, de alguma maneira, já vá mostrando quem é essa grande mãe que é Gisele. Não, obrigada, João. Então, esse ponto que você comentou, João, acho muito importante, né? Porque, assim, a morte, quando a gente trata da morte, né, é uma coisa que ninguém gosta de falar, óbvio, assim, mas que é a coisa mais certa da vida, né? A gente sabe que todo dia, né, todos nós um dia, né, vamos partir. O que não é normal é quando isso acontece, né, dentro do ciclo natural da vida, quando é uma criança, né, quando isso não é o que a gente espera normalmente, né? Então, na nossa história, e aí me apresentando um pouco, né, você comentou do Miguel, o Miguel é o nosso filho mais velho, o Miguel ele presenciou, né, então todos os irmãos que foram para o céu, né, eu sou mãe de 9 filhos, né, porque eu entendo que os meus 5 filhos continuam existindo, né, eles estão na eternidade, mas eles continuam existindo, né, a alma deles. Então, assim, contando rapidamente a nossa história, porque é muita criança, né, são 9, mas assim, a gente casou em 2007, né, em 2008, no final de 2008, em dezembro, nós tivemos o Miguel, né, que foi o nosso primeiro filho. 2013 nasceu Helena, que é a nossa menina que tem 8 anos. E aí, depois da Helena, começaram a ter, né, as nossas perdas, né? Eu não gosto de usar esse termo, eu sempre falo isso, né, João, nas lives que eu faço, porque eu não entendo como perda. Porque eu acho que quando a gente perde alguma coisa, né, sei lá, quando eu perdi meu anel, eu perdi. A gente não sabe onde é que tá, né? E a gente que tem fé, a gente não acredita que eles estão perdidos, né? A gente sabe onde eles estão, né? Mas, como é o termo médico que é utilizado, enfim, né? Eu uso ele porque é a linguagem que todo mundo utiliza, né? Então, logo depois da Helena tinha 1 aninho, então nós perdemos, né, a Clara, que foi a nossa primeira filha no céu. A Clara tinha 20 semanas de gestação quando eu fui fazer uma ultrassom, ou seja, ela já era grande, né? Já não foi aquelas perdas iniciais de primeiro trimestre e tal. Foi uma perda bem atípica. Nós fizemos toda a investigação possível, inclusive a gente chegou a fazer raspagem do pezinho da Clara, mandou para estudo genético e tal, e não tinha nada. Nada justificava o falecimento dela. E então, depois de 1 ano, né, numa situação completamente complicada, assim, João, porque às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem, né, eu não tenho condições de ter filho e tal, e naquela ocasião, assim, o Bernardo tinha, meu marido, né, Bernardo, ele tinha perdido o emprego, né, ele estava desempregado e tal, e a gente, tipo, não, né, a gente tá aberto aí, quem sabe vai ser até bom, porque você vai estar em casa, vai ajudar, né, de certa forma, que só eu trabalhava, e a gente realmente decidiu se abrir, né, para ter outros filhos, e nós engravidamos a Tereza, né, que foi a nossa segunda filha no céu. E a Tereza também, ela faleceu com 12 semanas, numa ultrassom de rotina, mesma coisa, tipo, só para acompanhar, né, porque normalmente nessa fase é feito a translucência nucal, né, que é aquele examezinho que mede na nuca do bebezinho, né, a possibilidade de ele vir a ter alguma das principais alterações genéticas, né, então sempre é um exame que é feito ali mais ou menos nessas semanas, 12, 13 semanas.
E aí, quando a gente fez a Tereza com 12 semanas, o coraçãozinho dela também tinha parado de bater. Então, foi logo depois, né? 2016 foi a Clara, 2017 foi a Tereza. E aí, para mim, foi um grande questionamento, assim, né? Que eu falei, caramba, tipo, uma fatalidade ok, mas duas a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, a gente começou a investigar. Nós descobrimos a trombofilia. Eu tenho uma característica genética para coagulação sanguínea durante a gestação. Mas, assim, é o tipo de condição que é uma condição hoje em dia bem normal, entre aspas. Existem muitas mulheres com trombofilia e que levam a gestação a termo, desde que eu fizesse o uso lá das injeções todo dia na barriga, fizesse o uso do anticoagulante e tal, a gestação poderia seguir normalmente. E aí nós concebemos o Vicente em 2017, e com 13 semanas, numa ultrassom de rotina, mesma coisa, a gente descobre que o Vicente também já tinha, né, ido para o céu, né, morar junto de Jesus, né? E aí, enfim, isso nesse momento, assim, João e o Miguel, né, que era o mais velho, ele já tinha vivenciado, né, depois eu vou contar mais especificamente o que aconteceu, né, o acompanhamento dele e tal, mas ele já tinha vivenciado a perda dos outros três, né, então, assim, para ele foi um momento muito duro, né, a gente teve que lidar com questões psicológicas mesmo com o Miguel, né, ele começou a ter medo, assim, poxa, né, minha mãe já perdeu três, né? Daqui a pouco é ela que vai falecer, daqui a pouco é meu pai que vai falecer, daqui a pouco é minha irmãzinha Helena. Então ele começou a ficar com medo da morte. E eu acho que isso foi muito impulsionado também, João, pelo temperamento, né? Porque o Miguel é melancólico, então esse negócio do medo, né? Muito. O negócio do medo dele é uma coisa muito forte, né? Então, assim, e isso é muito interessante também, depois a gente pode explorar um pouquinho mais, mas quando faleceu o Vicente, que foi o nosso terceiro filho no céu, né? A Helena já tinha entendimento. A Helena tinha 5 anos na época. E ela estava muito feliz com a vinda do Vicente, assim, porque ela rezava muito, ela pedia muito neném na barriga da mamãe e tal. E aí, quando veio o Vicente, ela estava super feliz. Ela contava para todo mundo na escola, ela estava assim. E aí a gente vê a diferença, né, de cada temperamento, a diferença de cada filho, porque quando nós contamos para os dois, né, que o Vicente tinha ido para o céu e tal, a reação deles foi completamente diferente, né? A Helena, na hora, ela sentiu, ela chorou, né? A gente contou para eles, a gente estava no nosso quarto, né? A gente chamou eles para conversar e tal. E os dois estavam em cima da cama. Ela desceu, foi pro chão, chorou, triste, né? Mas assim, foi um dia de tristeza. No outro dia, a Helena já acordou e veio falar para mim assim, mamãe, sabe que nem foi tão ruim assim o Vicente ter ido pro céu? Aí eu, como assim, Helena? O que você tá falando? Tipo, né? Como, né? De ontem você tava mal, hoje você tá me falando isso. Ela, não, mamãe, porque olha só, o Vicente tá bem. E você agora, porque eu tava de repouso, né? E você agora pode voltar a brincar, você pode voltar a correr comigo. Então, assim, aquele temperamento dela é super sanguínea, né? Ela já olha pro lado positivo das coisas, né? Então, assim, não, ele tá bem e agora você vai ficar bem também, então, no fundo, tá tudo bem, sabe? E o Miguel não, o Miguel entrou numa depressão muito complicada, né? Uma depressão pós-traumática, a gente teve que fazer todo um acompanhamento com ele, enfim. E isso foi o ano de 2017, né? Então, nós já tínhamos 3 filhos no céu. E aí, a gente fez toda uma investigação para entender o porquê, né? Afinal de contas, eu já estava sendo acompanhada, eu já estava fazendo o tratamento, e mesmo assim o Vicente veio a óbito, né? Então, a gente começou a investigar outras causas que poderiam estar acontecendo. Não foi encontrado nada, além da trombofilia. E em 2019, então, né, eu estava grávida novamente, do João, né? A gente deu o nome de João, mas na verdade, assim, a gente não... bonito nome, né? Mas, assim, na verdade, a gente não sabe ao certo se era homem, né? Se era menino ou se era menina. Mas a gente decidiu juntos, né, que nós íamos dar o nome de João a esse filho, para que realmente, assim, ele tivesse também o seu papel na família, né? Porque apesar de ter sido com 5 semanas, foi logo depois que eu descobri que eu estava grávida, mas a gente quis, assim, não, né? Eu pedi muito, assim, para Deus, né, nos iluminar e tal, e para nós dois venham no nosso coração veio a certeza de que era um menino, e a gente decidiu dar o nome de João, né, para o nosso 4º filho no céu. E aí passou 2 meses, eu engravidei novamente, e novamente a gente veio a ter mais um outro filho no céu, que foi o Pedro, aí com 8 semanas. E é interessante, João, porque nesse filho, quando a gente foi contar para as crianças, para o Miguel e para a Helena, né, que nós tínhamos, que eles tinham mais um irmãozinho no céu, né, e
Aí a Helena falou que queria que se chamasse Pedro. Eu falei, mas Lelê, da onde? Ela, não, eu quero que seja Pedro. Eu falei, filha, mas você já tem um primo chamado Pedro e tal. A gente nunca tinha pensado assim, né, em botar esse nome. Eu falei, você já tem um primo da parte da mamãe que se chama Pedro, você tem um outro priminho da parte do papai que se chama Pedro. Não dá pra ser Pedro, outro Pedro, né? Aí ela, não, tem que ser Pedro, tem que ser Pedro. Eu falei, bom, tá bom, Lelê. Então é o seu irmãozinho, é o Pedro, pronto. Então a gente deu o nome de Pedro, mas também, né, como era bem inicial, eram com 8 semanas, a gente também não sabe, né, o sexo do bebê. E já no próximo mês, João, eu engravidei novamente. E aí eu pensei, cara, não vai, né? Vai ser mais um filho no céu, né? Porque foi tudo muito próximo, assim, não deu tempo nem de fazer limpeza do útero, enfim. E a gente, tipo, nas mãos de Deus, sabe? Acho que nesse momento, João, e aí é muito o passo da fé, sabe? A gente já tinha entendido que muito mais do que está aberto para a vida, porque está aberto, assim, a gente tinha que estar aberto ao querer de Deus. Então, assim, se esse filho, né, fosse a vontade de Deus que ficasse com a gente ia estar aberto, a gente ia acolher, muito feliz, né, porque era um desejo nosso, mas se também ele partisse para o céu, a gente ia entender que também Deus sabe mais, né, então nesse momento a gente já tinha dado aquele salto da fé de, tipo, seja o que você quiser, né, pai, e aí nós concebemos o Theo, sem fazer limpeza de útero, sem nada, e o Theo nasceu, né, o Theo tem 2 aninhos hoje, ele nasceu, um menino muito, muito fofo, muito querido, né? E quando o Theo estava com 9 meses de vida, nós concebemos a Isabela. E hoje a Isabela está com 8 meses, né? Então essa é a minha turma toda, meus 9 filhos. Então nós tivemos os 2 primeiros, né? O Miguel e a Helena, hoje com 13 e com 8 anos. Nós perdemos 5 filhos, né? A Clara, a Tereza, o Vicente, o João e o Pedro. E depois nós tivemos mais 2, que é o Theo, com 2 anos, e a Isabela com 8 meses, né? Então ainda tá Caramba, pequenininha ainda, a Isabela. bom, Gisele, então a gente poderia dizer que você fez um doutorado, né, nessa temática de levar esse problema ao cume, né? Porque, caramba, eu nunca vi um caso desse na minha vida, posso te garantir, né? Uma mãe assim que fala com toda a paz, com toda a serenidade, de perda de 5 filhos, assim, com toda essa visão de fé, é uma coisa muito rara, né? Então, em primeiro lugar, eu até queria saber como é que você adquiriu tudo isso, né? De onde vem, qual é a fonte, né? Porque muita gente está me ouvindo agora e fala, pô, eu queria ter a fé dessa mulher aí, cara, eu tô arrepiado, né? Eu tô mesmo arrepiado, né? Eu vejo você, parece que não tem, parece que não sofreu, parece que está tudo bem. E eu sei que não foi isso, né? Eu queria saber É. como é que você pode ensinar as mães que estão nos ouvindo agora, assim, acho que essa é a pergunta básica, né? Antes de qualquer outra que eu tinha preparado. Eu queria um pouco que você nos dissesse, né? Como é que você foi crescendo nessa fé? Como é que é possível crescer nessa fé quando a gente não tem essa fé como você realmente está demonstrando Sim. hoje que tem? E como é que isso cresce, né? Como é que isso aparece? Porque, efetivamente, eu estive conversando hoje com uma mãe lá do meu colégio, ela também disse que já tinha perdido um filho. Ela me disse, olha, João, só no mundo transcendental isso se resolve de fato. Se não tiver essa fé, a gente não suporta e a gente sucumbe e deprime, enfim, e até não quer ter mais filhos, né? Então, eu vejo que você não teve essa reação, mas pelo contrário, você manteve a sua fé e foi crescendo na fé. Então, qual foi o caminho? Me explica, me anima. João, assim, sendo muito sincera, né, não foi sempre assim, né, e eu acho que é realmente um caminho, né, esse que você colocou. Como eu comentei ali, eu acho que com o Vicente, hoje eu entendo muito, né, que eu acho que cada filho, ele, tanto os filhos que vêm para a Terra como os filhos que vão para o céu, né, eles têm uma missão, né, e eu entendo muito a missão do Vicente, né, que foi o nosso terceiro filho no céu, assim, como de fato ele fazer com que eu e meu marido a gente crescesse, né, nessa fé, nesse entendimento, né, porque eu tive nessa época assim realmente uma profunda tristeza, né, enfim, hoje eu entendo que faz parte do luto, né, mas até um questionamento de Deus, poxa, tipo, por que com a gente de novo, sabe, aquela coisa de é até estranho assim, João, porque como a gente está falando um pouco dos filhos também, né, eu me lembro que eu não manifestava isso para as crianças. Eu sempre tive um cuidado muito grande, assim, de não ferir a fé deles, sabe? Então, eu não falava, eu sentia tudo isso, esse sentimento, assim, de questionamento, de até uma certa revolta, assim, no início, né? Só que eu não falava para eles, eu ficava com isso para mim, falava na minha oração, não comentava com eles.
E era muito engraçado, João, porque o Miguel, ele falava exatamente tudo aquilo que eu estava sentindo e que eu não manifestava, que eu não falava. Então eu me lembro que teve um dia que ele chegou para mim, ele falou exatamente assim, o que eu questionava para Deus na minha oração, ele falou para mim: "Mamãe, nossa família não é tão ruim assim, por que que Deus não tá mandando mais filhos?" Aí eu ficava, cara, na minha oração eu falei isso para Deus, eu falei: "Por que que você não tá me mandando mais filhos?", sabe? E aí eu achava engraçado que eu falava assim, gente, eu tô tendo que ser advogada de Deus pro meu filho, mas morrendo de raiva. E porque eu tinha que Engraçado. defender, eu tinha que falar, não é isso, filho, não é assim. É óbvio que não é isso, mas assim, né, Deus tem seus planos, a gente não sabe, né? Sei lá, né, digamos que esse filho, por exemplo, se ele viesse para a Terra e ele acabasse se perdendo, a gente não sabe o que ia acontecer, Deus sabe. Então, assim, o que eu quero, o que a mamãe quer, é que a nossa família toda vá para o céu. Então, é isso que eu peço. Se tiver que ser antes, se tiver que ser depois, Deus é que sabe, né? Então, mas eu tinha que estar falando isso para ele, sem de fato aquilo ser uma coisa que na época eu sentia, porque eu estava muito, muito chateada. Porque no Vicente, assim, como eu já sabia que era trombofilia, eu estava bem amparada, eu fazia toda a medicação direitinho, fazia alimentação correta, exercício, tudo que eu tinha que fazer. Estava de repouso, eu tinha me afastado do trabalho, porque eu trabalho muito, né? O João sabe. Então, eu ficava muito assim, tipo, é porque eu trabalho muito, porque eu me estresso muito, eu tô perdendo os bebês. Então, tipo, não, mas nessa ocasião do Vicente, eu tinha me afastado do trabalho. Então, não tinha justificativa humana para ter acontecido aquela perda. Então eu ficava assim, e agora, Deus? Eu já fiz tudo que eu podia, né? Eu já botei todas as cartas que eu podia na mesa e mesmo assim, né, o bebê faleceu. Então, nesse ponto que eu tive que entender de fato, né, que não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, óbvio, né? Eu posso ajudar, né? Eu posso ajudar ou atrapalhar, dependendo do que eu for fazer. Mas assim, eu tenho que saber confiar em Deus e na sabedoria dele, né? E o fato assim de eu ter um diretor espiritual que me acompanhava, né, de fazer sempre, né, tá sempre ali com a oração constante, tá lendo, mesmo que às vezes eu não sentisse vontade, João, porque a gente sabe que, né, humanamente, o nosso sentimento, às vezes a vontade não é de você estar ali, né, você tá chateada, você tá magoada e tal, mas tá ali, né, continua, oferece, reza e tal. Acho que Deus vai forjando, sabe? Eu sempre, desde adolescente, assim, na época que eu participava de grupo de jovens ainda tal, sempre tinha, né, aquela máxima, né, de que Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então eu falava assim, se tu tá me dando essa cruz, me ajuda, vem comigo, que tá pesada, né? Então, assim, realmente, e um pouco a gente vai falar disso aqui também, né? A questão de, eu não, às vezes, me sentia que eu não podia estar vivendo o meu luto como eu deveria, porque eu tinha duas crianças para cuidar e eu não podia estar passando aquilo para elas, sabe? Então, assim, isso tudo foram coisas que aos poucos Deus foi trabalhando e foi mostrando para mim, né? Então, por isso que hoje, assim, né, comecei o Instagram há pouquíssimo tempo, você sabe disso, foi em final de dezembro, foi no dia 27 de dezembro do ano passado, que é o dia que a gente comemora os Santos Inocentes, né, que eu comecei o Instagram. 28, 28. 28, perdão. E foi 27 a é meu pedido de um... dia. 27 é dia de São Opa! João. Então, foi a pedido de um sacerdote amigo, né? Que ele já me encaminhava, assim, várias mulheres para conversar. Tipo, poxa, Gisele, aconteceu isso com uma mãe, ela não tá se sentindo bem, não sei o que. Pô, você aceita falar com ela? Eu, não, claro, me passa o contato e tal. Então, assim, eu já fazia isso, né, de forma informal, digamos assim. E aí ele pediu para mim, não, você tem que gravar um vídeo, alguma coisa que aí eu paro, né? Eu já passo teu vídeo direto para a pessoa, já tento assim. E aí veio a ideia do Instagram, né? De eu estar tentando aqui passar um pouquinho, né, disso tudo que a gente passou, porque não é uma caminhada fácil, não é uma coisa assim, nossa, ela é super forte, ela tem uma super fé, não. De fato, foi uma caminhada bastante dolorida, onde Deus vai ali lapidando, né? Vai, tira aqui, tira o orgulho daqui, né? Tira o eu posso tudo sozinha daqui, né? E ele vai ali trabalhando a gente na dor também, né? Para que a gente aprenda a crescer. E sabe, João, que uma coisa que um sacerdote me falou que eu achei bem interessante também compartilhar aqui, até por causa da temática dos filhos, né? Eu me lembro que ele comentou, né, uma vez, ele falou assim, Gisele, não necessariamente Deus só está trabalhando você e seu marido com isso, mas talvez Deus também esteja trabalhando seus filhos com isso. Né? Então, assim, de entender o quanto que o Miguel também foi trabalhado nisso, o quanto que a Helena também foi trabalhada nesse sentido do céu, nesse sentido da dor, né? Porque, assim, a cruz, ela vai se apresentar para todo mundo, né, João? Assim, dificuldade na vida, problemas, morte de pessoas queridas. Agora, se a gente não consegue utilizar essa dor, esse sofrimento para crescer, né, ele perde o sentido, né? Então, eu acho que isso que o sacerdote falou para mim ficou muito marcado, né? De fato
Deus também quis, através disso, trabalhar os meus filhos, né? E será que a gente tem essa visão, às vezes, né, quando as coisas acontecem, que Deus também tá forjando ali, né? Acho que a história de São José Maria mostra muito isso, né? Que ele perdeu as irmãs, né? Quando ele era novo. E me contaram esse episódio, na época eu tinha perdido o Vicente, que era o terceiro, né? E São José Maria perdeu 3 irmãs. E eu me lembro do episódio que contaram que ele estava lá empilhando as cartinhas, né? Fazendo um castelinho. Não era ele, era a prima dele, né? Era a prima dele que estava fazendo, não é? As irmãs e as amigas. Isso. E aí ele chegou lá e derrubou tudo, né? E aí ele falou assim, é assim que Deus faz com a gente. Então naquela época ele não tinha entendimento ainda, né? E quanto que Deus foi trabalhando e tornou ele um santo homem, né? Então, às vezes através da dor, através da perda de pessoas que a gente ama, que no momento a gente não entende, mas que a gente se abre para aceitar e para aprender com aquilo, né? Deus vai trabalhando essa alma, né? Então, eu entendo muito como isso, sabe? A questão de realmente a gente se abandonar. Cara, eu fiz o que eu podia, agora é contigo, o que você achar que é o melhor, né? Então, e eu acho que o sentido da eternidade também, João, ajuda muito, sabe? O fato da gente acreditar, né? Ter a certeza, na verdade, de que essa vida aqui não finda aqui, né? Que ela existe uma eternidade, isso também ajuda muito a ter esse conforto de entender que ok, né? Vai ter um reencontro, né? A gente vai poder um dia estar junto de novo, se a gente fizer por merecer, né? Mas assim, a gente vai poder estar juntos novamente no céu, né? Que é a nossa meta aqui em casa, né? Juntar os 9. Mas eu acho que você tem uma visão mais ampla, Deus. Se o sacerdote disse que está trabalhando os filhos, eu vou te dar uma visão mais ampla ainda. Então, eu acho que você de alguma maneira foi sendo preparado também por Deus para trabalhar milhões de famílias. E isso, o Instagram, acho que é exatamente isso que você já está fazendo e muito bem, que espero que isso agora amplie. Eu acho que essa live, eu fiquei muito motivado a fazer, de alguma maneira também tem essa finalidade, né, de ajudar, né, nessa missão nova que Deus foi te colocando, de alguma maneira, né, de ajudar famílias a encararem o valor da vida de outra forma e também a encararem a morte de outra forma. Eu acho que se você souber passar tudo isso com a sua alegria, a sua sabedoria, que eu vejo que você está conseguindo fazer hoje muito bem, sem dúvida vai ser uma tremenda vocação realizada. Concorda comigo? Então, agora eu queria que você me ajudasse, né? Então, dê umas dicas para as famílias que têm que passar por isso, já que a gente está falando de trabalhar famílias e ajudar essas famílias que passem por essa mesma experiência. Quais seriam assim as 3 principais dicas que você diria para trabalhar melhor as crianças, sabe? Esse é talvez o tema que me preocupa mais, porque eu tive alguns fenômenos iguais lá no colégio, ano passado, ano retrasado, né? Estamos acompanhando e tudo, e a gente percebe que efetivamente as crianças sofrem muito, né? E não sabem nem como sofrer, né? Quando chega esse momento. Exatamente. Você falou do Miguel, né? Que de fato teve mais dificuldade, né? A Helena teve muito mais facilidade pelo temperamento, também pela própria, talvez por ser mais menina, mais perto da mãe, alguma coisa assim, não sei. Mas eu queria que você desse alguma dica de como os pais que estão então passando por essa cruz muito pesada, né, podem ajudar os filhos, né, dentro do respeito ao próprio luto, que todos têm que respeitar, mas também tem que educar mesmo, né, a criança a levar essa cruz também do seu jeito, né, a sua cruzinha do seu jeito, né. E eu acho que tem alguma coisa para ensinar, não tem? Com certeza, não, com certeza. Assim, João, eu acho que resumindo em 3 pontos, assim, né, que eu estava preparando, né, o que a gente iria falar e acho que basicamente, assim, a questão primeira é não esconder nada da criança, nada da criança. Assim, eu noto que a criança ela está imersa naquele mundo, ela está imersa na família. E esconder é muito pior, né? Porque ela vai estar sentindo que tem alguma coisa que não está bem, alguma coisa que está estranha, porque a gente ouve muito, né? Hoje em dia, às vezes o casal decide não contar que está esperando um neném, até passar pelo menos os 3 primeiros meses, porque vai que, né? Perde o neném e tal. Então, assim, tem casos, e aí tem algumas mulheres que conversam comigo que falam assim, que a criança nem sabia que a mãe estava grávida, né? Então, assim, tipo, de esconder de fato aquilo. Mas, poxa, a criança vai ver a mãe triste, vai ver que o pai tá triste, né? Porque não, por mais que a gente tenha todo o sentido do céu, é óbvio que a gente não vai ficar feliz quando acontece isso, né? Humanamente não é o natural. Então, assim, o filho vai ver que a mãe não tá feliz, que o pai não tá bem e tal, mas não vai entender. Então, assim, não esconder nada da criança, sabe? Eu acho que isso é muito importante para que
ela de fato ela vai notar, mas ela vai ouvir dos próprios pais o que está acontecendo, né? E isso é tanto para a questão do luto como para qualquer coisa. É óbvio, você vai adequar a fala, né, João? Você está acostumado a trabalhar com criança, você vai adequar a fala de uma forma que seja suave falar sobre isso para a criança, né? Mas não esconder. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Aqui em casa, como a Clara e a Tereza, né? Elas já faleceram maiores, né? A Clara tinha 20 semanas e a Tereza tinha 13 semanas. A gente fez questão de fazer o sepultamento delas, né? Por uma questão realmente de respeito, né? A dignidade do corpinho, era um corpinho pequenininho, enfim, mas, né? Era o corpinho das nossas filhas. Então, assim, a gente sempre teve o costume de levar as crianças, né? No dia de finados, nós levamos as crianças ao hospital, perdão, ao cemitério. Elas fazem a oração lá diante do túmulo das irmãzinhas, né? E depois, assim, o Vicente aconteceu uma coisa muito, muito triste, né? O Vicente, o corpinho dele foi descartado no hospital sem a nossa autorização, né? Enquanto eu estava lá, que eu fiz a indução do parto, né? Enquanto eu estava lá indo para o centro cirúrgico para fazer a limpeza do resto, eles descartaram o corpinho. Então, assim, mas as duas que nós temos, né, sepultadas, a gente sempre leva as crianças lá. E é importante, como é bonito para eles, assim, eles levam lá um girassol, né, que é a minha flor preferida, eles sempre levam lá para as irmãzinhas, enfim, de ter realmente, assim, elas fazem parte da família, sabe? Como os outros todos que não tiveram corpinho, né, para a gente poder enterrar, mas, assim, faz parte. Então, não esconder, eu acho que é o primeiro ponto, não esconder, para aquelas mães que não querem contar no início, que perdem, né, então, esse é o primeiro ponto, respeitar esse ser humano, esse filho que faz parte dessa família, né, então é importante falar para os irmãos, né. Eu acho que um outro ponto importante também, João, é não esconder as emoções. Aconteceu um fato, né, muito marcante, assim, nós já tínhamos perdido a Clara, fui descobrir numa ultrassom, né, como eu falei, eu fui fazer ultrassom de 20 semanas e o coraçãozinho dela tinha parado de bater. E aí, quando eu estava grávida da Tereza, eu estava com muito medo que o Miguel fosse junto na ultrassom, porque eu não queria, né, que, sei lá, aquele pressentimento de mãe, mas eu já estava com medo que, né, vai que acontece alguma coisa, ele tá junto e tal. Mas aconteceu que naquele dia, João, da ultrassom, a gente não tinha com quem deixar ele, porque a gente não, né, não tem parentes que moram aqui no Rio de Janeiro, né? Só eu, meu marido e as crianças. E ele estudava só o meio período, o exame era depois, e a Helena estava na creche. Ela tinha como ficar na creche, mas o Miguel não. E aí o meu marido assim, não, Gisele, vamos levar ele junto. Aí eu falei, não, eu não quero levar ele junto, porque sei lá, vai que acontece alguma coisa, ele tá junto e tal. Ele falou, mas não tem outra opção, a gente vai fazer o quê? Tu quer, né, vai sozinha na ultrassom? Eu falei, não vou sozinha de jeito nenhum. Então vamos com o Miguel. Eu falei, tá bom, então vamos com o Miguel. E aí, João, incrível, né? Acho que o anjo da guarda já dá um toque, né? Quando tava fazendo ultrassom, né, a médica foi começar a fazer o exame e aí ela me falou, Gisele, a gente não houve mais batimentos cardíacos, né? Então a Tereza tinha falecido. E aí na hora que ela falou aquilo, João, eu segurei, assim, o Miguel tava junto na sala, eu falei, cara, não posso desabar agora, sabe? E eu segurei aquilo e fiquei quieta, assim, e aí o Miguel, mãe, tá tudo bem? Aquela coisa, né? Criança antenada já sente na hora, ele, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, Miguel, tá tudo bem. Não falando nada, segurando e tal, aí a gente saiu, né? Sai da sala do ultrassom e tal, não sei o que, vamos voltar pro carro. E aí, no caminho, né, eu falei, filho, então, a irmãzinha que estava na barriga da mamãe já foi pro céu. Aí ele, mas por quê? Eu falei, filho, Deus quis assim, né? Ela tá bem, tá tudo bem e tal. Aí ele ficou quieto, não falou nada, entrou no carro e ele sentou atrás, na cadeirinha. Ele era menor, né? Sentava na cadeirinha ainda, eu na frente e meu marido do lado. Na hora que eu sentei, João, eu comecei a desabar, assim, chorar, quieta, assim, sem falar uma palavra, mas assim, as lágrimas corriam no rosto, né? E o Miguel atrás, ele assim, mamãe, você tá chorando? Aí eu, filho, mamãe tá um pouquinho triste. Aí ele falou assim, mas mamãe, você não me falou que o céu é bom? Eu falei, sim, filho, a mamãe falou. Ele falou, então, mamãe, se o céu é bom e você me falou que a Tereza tá no céu, não tem por que você tá chorando. Aí eu falei, caramba, cara, aprendendo com meu filho pequeno, né? Então, assim, mas esse negócio de não esconder, sabe? Não esconder os sentimentos para as crianças. Isso é importante, eu vejo, João, até para que eles aprendam a não esconder os sentimentos, né? Porque se a gente quer que os nossos filhos compartilhem com a gente o que estão sentindo, que compartilhem que estão com medo, que compartilhem que estão, né, com algum problema, com alguma tristeza, enfim, a gente também precisa mostrar que a gente não é esse bastão de ferro que não chora, que não sei o que não, a gente também tem sentimentos e a gente também sofre,
né? E que a gente pode juntos superar isso. Como família, a gente vai junto, um ajuda o outro, né? Hoje a mamãe tá um pouquinho triste, mas, né, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa aqui, daqui a pouco isso vai passar. Então, assim, lidar com as emoções, com as crianças, de uma forma natural, para que elas aprendam a reconhecer os seus sentimentos, né? E explanar isso de uma forma correta, né? Então, assim, até, por exemplo, né? Isso já na vida, né? O Miguel, ele tem, às vezes, assim, repentes de raiva, por exemplo, né? É natural, né? Mas ele está numa fase de adolescência, e isso acaba ficando mais, né, exacerbado. Tipo, sentir a raiva não é ruim, é um sentimento. Agora, consentir, e aí ser agressivo com os outros, e aí gritar, enfim, esse é o problema, né? Mas, assim, a criança aprender desde cedo a reconhecer que ela está sentindo uma tristeza, que ela está sentindo, né, o sentimento em se reconhecer isso, a gente precisa ensinar. E eu vejo como uma grande oportunidade, assim, para aprender a passar por esse luto, né, a conversar com essa criança e falar assim, você tá triste, né, porque é aquele negócio, né, João, a gente tem uma expectativa quando tá gestante de tipo, a gente já imagina o quartinho do neném, já imagina aquela família com mais um membro e tal, mas assim, saber que aquela criança também imagina já isso, né? Às vezes ela já se imagina brincando com aquele irmão, ela já, no caso da Helena, por exemplo, ela já tinha contado para todo mundo na escola que ela ia ser irmã do Vicente, né? E que era um menino, e que ela ia ser a única menina. Então, assim, ela já tinha sonhado com aquele irmão. E quando esse irmão ele não vem, né? É importante a gente entender que para a criança isso também é um luto, né? E às vezes a gente subestima isso, pensa assim, não, tipo, o pai e a mãe estão sofrendo, mas a criança não, por que não, né? Então, assim, fazer ela compreender os seus sentimentos e é um dos passos necessários para que ela consiga superar o que ela está sentindo, sabe? Superar esse momento de dor, superar essa crise e conseguir lidar com as suas emoções, né? Então, acho que é um segundo ponto bem importante, né? Então, primeiro, não esconder nada, e segundo, a questão de não esconder as emoções das crianças, né? E o terceiro ponto, e a gente já falou bastante aqui, né, sobre isso, essa questão de ensinar a eternidade para a criança, né? É uma oportunidade na prática de você ensinar isso, né? Ensinar que existe a possibilidade de você encontrar esse irmão, que existe a possibilidade desse reencontro, né? Eu acho muito interessante, João, e para mim me ajudou muito nesse meu processo de luto, assim. Tem um filme, não sei se você já viu, ele não é católico, ele é um filme evangélico, gospel, enfim, mas o nome do filme é O Céu é de Verdade. Não sei se você já viu essa história, é uma história baseada num fato real que aconteceu nos Estados Unidos, e é um menino que ele teve uma experiência, né, de quase morte. E aí é engraçado porque ele conta no filme, né, e o filme relata toda a história. Primeiro foi um livro e depois virou um filme. E ele relata a história de que quando ele voltou, né, teoricamente, ele, né, teve essa experiência no céu e depois retornou, ele fala para a mãe, ele fala assim, mãe, eu tenho uma irmã, falou assim para a mãe, só que ele já tinha uma irmã mais velha, né? Aí a mãe fala para ele, sim, você tem a sua irmã aqui, né? E fala o nome da irmã, não vou lembrar o nome. E ele fala, não, mamãe, eu tenho uma outra irmã. Aí ela, como assim? Porque até o momento os pais não acreditavam naquilo, acreditavam que era tipo invenção do menino, né? E eles tinham tido uma filha, só que eles nunca tinham contado para esses dois outros irmãos que tinha falecido durante a gestação, né? Então, assim, esse menino, né, que esteve, né, teve essa experiência do céu, ele conheceu essa irmã lá no céu, né? Então, assim, obviamente, né, tem todo um enredo, toda uma história, mas como é importante a gente ter, né, essa noção de que esses filhos estão no céu, eles existem, e para os meus filhos, pelo menos, tá, João, assim, que a gente tem fé, enfim, mas para eles é como se fosse uma motivação maior. Tipo assim, a gente, óbvio, a gente tem que ir para o céu, né, no sentido de encontrar Deus, que é o principal, é o primeiro, mas de também poder encontrar esses irmãos. Então, em casa, às vezes a gente comenta, né? Poxa, como será que é a Clara? Será que... Porque aqui em casa cada um é de um jeito, né? A gente brinca que Deus foi muito criativo quando mandou nossos filhos, porque o Miguel é moreno de olhos castanhos, a Helena é loira de olhos claros, né? O Theo também é loiro de olho azul, e a Isabela agora tem cabelo castanho e olho verde, até agora, tem 8 meses. E aí eles ficam brincando, poxa, como é que será que é a Clara? Será que a Clara é loira? Será que é, né? E aquela coisa assim de tipo... uma brincadeira, mas de sonhar com o encontro com os irmãos, né? Ensinar isso, né? Ensinar que a nossa alma é imortal, né? Então, eu tenho sempre muito cuidado de falar, né? Que eu não tive 9 filhos, eu tenho 9 filhos, né? A alma deles, esses filhos existem, essas almas existem. Mesmo a do João, que durou 5 semanas, digamos, na Terra, né? Ela
existe até hoje, né? E ter essa compreensão, né? De que esses filhos existem hoje na verdadeira vida, né? Porque a gente teve a abertura de que eles viessem, né, na vida biológica, mesmo que por pouco tempo, né? Então, é O que muito você importante acha? ensinar isso para as crianças. Eu Desculpa, acho que fala, dentro João. desse clima, esse clima bem bonito que você está colocando, né? Bem sobrenatural, bastante festivo celestial, vamos chamar assim, né? Eu sei que algumas famílias até para aumentar essa visão sobrenatural e de alguma maneira diminuir essa dor de perda de um irmão, colocam fotos dos seus irmãos, para que os outros irmãos possam lembrar deles, né? Colocam né, na parede da sala, colocam no nicho, num porta-retratos. Lembro que eu tinha um irmão que também perdi, né? Mas não foi na gestação, foi com 4 anos, sabe? Eu tinha 1 ano e meu irmão Pedro Jorge, ele teve um problema de pneumonia e tal, e faleceu. Também foi muito doloroso para minha mãe, que ela já tinha 6, né? Então, é, sempre um filho é um filho, né? Acho que a Exato. dor de um filho na gestação ou depois, eu acho que pode ter mais ou menos graus, mas é uma dor imensa, né? Evidentemente, né? Então, a minha mãe fez questão desde sempre mantê-lo lá presente na nossa sala. E é engraçado, eu hoje lembro sempre muito dele, assim, como se fosse da minha família mesmo. Eu me sinto, sempre falo nas minhas lives que eu tenho 6 irmãos, eu sempre falo, mas nunca vou dizer, não, teve um que faleceu. Não, para mim eu tenho 6 irmãos. É normal, para mim está no céu, mas faz parte da minha família. Eu queria saber se você também tem esse costume enfim, de colocar alguma foto, mesmo que não tenha tido ainda corpo, né? Você coloca alguma coisa que a gente possa lembrá-lo na sala de estar da sala, do quarto, dos irmãos. E também se eu já vi que a Helena quis colocar o nome para o Pedro, né? Achei isso muito bonito. Então eu queria saber se também se é um conselho que você daria para as famílias e sempre, né, de fato, colocar um nome para, de alguma maneira, fortalecer essa identidade celestial, né, e essa ânsia de reencontro no céu, que você acabou de expressar, muito lindo, né? Eu também tenho um desejo imenso de conhecer o meu irmão Pedro, sabe? Muito, que eu trabalho com colégio, né, trabalho com educação, tenho os meus intercessores do céu que trabalham com Exatamente. crianças, que regem pelas crianças, então tem uma lógica muito forte, né? Então, eu tenho os meus intercessores, que eu peço muitas ajudas, de fato, nesses momentos mais difíceis. Quer saber outro, fazer uma confidência, né? Tenho imensa devoção aos pastorzinhos de Fátima, por exemplo, né? Que também morreram muito pequenos, né? Com, se não me engano, 7 e 9 anos, uma coisa assim. Enfim, mas que hoje são santos, né? Já são canonizados, etc. Então, eu tenho lá no meu escritório do Porto Real essas fotos deles, que eu acredito muito que são pessoas que estão ajudando, né, a formar outras crianças, a me dar sabedoria, a me dar fortaleza, a me dar o que for. Então, eu queria saber se você também acha isso interessante como estratégia, assim, para ter uma visão mais positiva desses momentos trágicos e também ter uma visão mais sobrenatural de sonhar com esses reencontros, como você já está comentando. Então, se deveria haver fotos pela casa desses irmãos, desses filhos, e também se deveria sempre colocar-se nomes, mesmo que não se saiba o sexo, né? Acho que você acabou de dizer que há uma intuição, parece que podia ser mesmo um menino, enfim. Como é que a gente pode aconselhar as mães que estão nos ouvindo para que a gente possa ter assim um critério, né? O que você diria? Olha, João, assim, a gente não teve, né? Na verdade, a gente tem foto, sim. A gente tem foto da Tereza. Foi uma que a gente tirou foto após a indução do parto, né? Mas não é uma foto que para as crianças é uma foto uma coisa agradável de se ver, né? Porque era um bebezinho, muita informação ainda, né? Então, mas a gente, muito interessante quando eu estava grávida do Theo, né? Que é o nosso 8º filho, né? Inclusive engraçado porque o Miguel ele falava que o Theo não podia se chamar Theo, o Theo tinha que se chamar Otávio, porque era o nosso 8º, né? Então a gente tem assim essa questão de quando eu fui fazer as fotos de grávida que a gente faz e tal, eu sempre fiz muita questão disso, inclusive no meu Instagram eu tenho, né, uma foto que tá o Miguel, tá a Helena, e eu tô segurando um balão, né, com o número 8 do lado da barriga, assim, sabe? Então, assim, ele é o 8º, ele não é o 3º filho, né? A Isabela é a 9ª, né? E o Miguel brinca que tinha que ser a Nina. Ela não é a 4ª filha, né? Ela é a minha 9ª filha.
né? Então, assim, é muito importante que esses filhos, eles não percam o papel deles na família, sabe? Inclusive, uma das pessoas que me acompanha no Instagram, ela me mandou essa pergunta, né, pelo direct, perguntando assim, e quando as perdas gestacionais acontecem antes dos filhos vivos, né? Ou seja, ela teve, sei lá, acho que eram 3 perdas que ela tinha tido, e aí ela teve um filho vivo. Ela falou assim, eu devo contar para esse filho vivo? Eu falei, claro, gente, claro, você tem que contar, porque eles são irmãos, né? Eles são irmãos. E aí você entender, essa criança entender que ela tem irmãos que já estão no céu, que podem interceder por ela, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as crianças aqui, né? Eu falo assim, gente, você tem irmãos do seu sangue que já estão no céu. Então, assim, poxa, olha que baita intercessor que tu pode ter, né? Tipo, você tá com uma dificuldade, tá com medo, poxa, pede pros irmãozinhos, eles já estão lá em cima, o que eles mais querem? É um dia poder estar todo mundo junto. Então, assim, né? Olha que presente, a gente tem 5 lá em cima para ajudar, né? Então, eu sempre trabalho isso muito com eles, assim, eu falo muito. Uma coisa, tava falando do book, né? Então eu fiz questão de, tipo, não é o 8º, não é o 3º, é o 8º. E eu fiquei muito tocada porque a fotógrafa que fez as fotos na ocasião, ela já nos acompanhava há algum tempo já, né? E ela sabia do histórico todo. E ela fez, então, numa foto que tá meu marido, eu, né, grávida do Theo, Miguel e Helena, e ela colocou imagens, 5 imagenzinhas, né, como se fossem sombras, assim, né, em volta da gente, que é a Clara, a Tereza, o Vicente, o Pedro e o João, em volta da família, né? Então, assim, a gente não tá vendo com os olhos humanos, né? Mas eles existem, né? Então, assim, essa foto é uma foto que eu guardo muito, não é uma foto real, obviamente, assim, né, que a gente tirou, né? Não foi uma foto que foi colocada no computador, né? A imagem dos irmãos, a sombra deles, mas que é importante, porque, assim, é essa família, né? E agora a gente tem mais, depois dessa foto, tem mais a Isabela ainda, né? Que compõe a família. Então, assim, trazer para a vida da família, né? Porque muitas vezes, João, eu noto que a perda ela acaba ficando para a mãe, principalmente, às vezes até um pouco vergonhoso, aquilo que você está falando lá no início da live, né? Tipo, eu vou esconder, porque, tipo, não, eu perdi, mas é melhor não falar sobre isso, é melhor não se... E aí a própria família, ela não acolhe aquela vida, né? Não acolhe aquele filho que existe hoje, sabe? Então, assim, eu sempre falo, tipo, não tem que você esconder, ok? Ele não tá aqui, né? Mas ele é real, né? Então, assim, trazer isso com as crianças também é uma coisa que a gente sempre faz, né? Como a gente vai na missa juntos, né? Nós somos católicos e a gente busca passar isso para as crianças desde muito cedo, né? A nossa fé. A gente tem uma parte da missa, né? Que é na parte de todos os santos, né? Na parte do santo, na verdade. E que a gente acredita que é um momento ali, né? Onde tipo, o céu e a terra se unem ali, né? Para a vinda de Jesus, para a transformação, né? Do corpo de Jesus, né? Da hóstia em corpo de Jesus. Então eu falo para eles, nesse momento aqui, a família toda tá junta. Os irmãos estão aqui, eles estão vindo aqui, né? E a gente está todos unidos aqui, né? Por um breve momento aqui, nós estamos todos juntos. Então, assim, eu sempre busco trazer para eles isso, sabe? Essa realidade de que o céu e a terra, né? A gente usa até uma frase, né? Os irmãos estão a um céu de distância, né? Então, assim, eles existem e eles estão um pouquinho distantes, estão no céu, né? Mas eles estão juntos, né? Nós somos uma família de 9 filhos, né? E isso eu acho muito importante, a família. Se a criança, no seu caso, por exemplo, né? Um irmão que já faleceu maiorzinho, né? Com 4 anos, bebezinho, enfim. Gente, meu Deus, a gente não tem como querer apagar essa vida, sabe? Querer que porque, às vezes, no medo de sentir a dor, no medo de fazer as crianças sofrerem, no medo de trazer aquela dor, é melhor não falar, é melhor esconder, mas não é, gente, porque quanto acho que mais aquilo é escondido, mais é reprimido esse sentimento, pior fica, né? É uma coisa que não é tratada. Então, assim, acho que trazer isso com naturalidade para a vida da família, né? Essa realidade de ser uma família grande, que não é grande talvez aos olhos dos outros, mas que a gente sabe que é grande no céu, né? Isso é indispensável, assim, para que as crianças de fato cresçam, né, com a verdadeira visão, né, essa visão transcendental, mas a verdadeira visão do mundo. Agora, você sabe que eu estava conversando com um pai hoje do meu colégio que me comentava que também aconteceu com ele esse fenômeno, né, de perder um filho. No caso, esse foi depois de uns dias de nascimento. Olha, só tinha 2 semanas e, infelizmente, teve umas complicações de infecção e acabou falecendo, né? Uma coisa muito triste, né? Que era uma pessoa que
torcia muito por esse novo filho, enfim. E então, ele não aceitou bem. Ele não aceitou bem, ele ficou um pouco rancoroso mesmo, né? Ficou um pouco, enfim, né, com aquela coisa, confiança de Deus mesmo, né? Você também comentou que passou por essas crises, né? Penso que é normal mesmo, né? Acho que Deus É também um compreenderá muito processo, né, bem. João? É Uhum. um processo, né? A gente não é muito fácil falar numa live, ó, aceite, tenha fé e beleza. Não, não é assim, né, gente? Quem está nos ouvindo saiba que a gente tem que saber compreender muito bem as pessoas, que nós somos humanos, temos sentimentos, temos coração, por mais que tenhamos fé e a gente possa, no dia da manhã, enfim, ter mais serenidade de espírito, como você está demonstrando hoje, de forma brilhante, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso, as pessoas que têm esse problema, né, essa crise, então também não percam um pouco assim otimismo, não fiquem depressivas, não, aceitar que sentir isso é normal, sabe? Sentir essa raiva é normal. É, Cristo também não queria ter sofrido na cruz, ele suou sangue. Você não gosta de lembrar disso, né? Cristo suou sangue, ele sentiu o medo da dor, o medo da morte. É, e eu acho que isso é um tema que a gente tem que saber aprofundar com frequência, porque nem sempre aceitar isso é tão fácil assim. Eu acho que é, se fosse fácil aceitar numa primeira, puxa, também é, as pessoas não dariam até nem tanto valor a essas questões, nem faríamos uma live como hoje para falar disso, né? Eu acho que é Uhum. exatamente por isso é que isso tem valor, né? E por isso é que a gente tem que descobrir que por trás dessa superação, dessa crise, dessa dor, é que vem depois o vinho bom, né? Vamos chamar assim. Então, eu queria que você insistisse um pouco nessa ideia, assim, né? Também já temos que ir terminando. Olha, é impressionante, né? Essas lives são muito especiais, né? Eles fazem quando a gente está sofrendo aqui e ao mesmo tempo está no céu, né? Acho que esse é o tipo, é uma live diferente. Mas então, eu queria que você nos ajudasse a pensar assim, né? Como as pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes se sentem um pouco revoltadas, né? Que esse é um problema de sempre, né? Poxa, como é que Deus permite uma coisa dessa, né? Como é que Deus, que nos ama tanto, permite uma coisa dessa? Por que Deus permite o mal, né? Poxa, mas por que Deus permite a morte dos inocentes, né? Poxa, Deus não podia permitir uma coisa dessa. O que você diria para essas pessoas que estão passando por essa crise, que justamente falando disso que eu estou acabando de repetir, né? Que é sempre comigo, que eu sempre escuto, né? Eu não posso acreditar num Deus que permite uma morte dessas, eu não posso permitir um Deus que nos faz sofrer dessa forma. Então, como é que você ajudaria essas pessoas a se acalmarem e, ao mesmo tempo, né, a ganhar a certeza que Deus nos ama no meio dessas provações? Eu acho, João, que esse ponto, assim, né, como eu disse, né, quando você comentou da questão da forma que eu encarava isso, para mim também foi uma caminhada, né, e é importante a gente ter em mente, assim, que às vezes algumas pessoas me procuram, né, algumas mulheres me procuram falando assim, eu estou sentindo raiva de Deus, né, eu sei que é errado, mas eu estou sentindo, e assim, é importante a gente entender que o luto, né, o luto ele tem fases, né, e eu coloco lá no Instagram, tem uma postagem que eu faço só sobre isso, que fala isso, né, o luto ele tem fases, e uma das fases, né, primeiro é aquela fase de tipo, não aconteceu nada, tá tudo bem, eu sigo minha vida aqui, e aí aos poucos isso vai sedimentando, e aí a gente começa a questionar Deus, a gente começa a ter raiva, né, de, poxa, por que comigo, por que não aconteceu com a outra que não queria o bebê, ou com, né, aquela coisa assim, de por que tem que ser com a minha família de novo, e aí começa a sentir, é natural, né, por isso que eu digo, o sentimento é uma coisa natural, e o luto, ele existe, né, essas fases existem no luto. O que a gente tem que estar atento, João, e aí eu acho que é um ponto de chamar a atenção, é se a gente estaciona numa fase, se a gente estaciona na fase da raiva, ou do rancor, e aquilo não consegue ser tratado, então assim, aí tem que chamar a atenção, dizer, opa, peraí, né, tem alguma coisa aí que não tá certa. Porque se a gente entende o sentido da vida, se a gente entende o sentido sobrenatural, e mesmo assim a gente ainda está estacionado por muito tempo naquele rancor, alguma coisa precisa ser vista, né? Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, entender que faz parte, entender que é natural, né? Aqui tem uma pessoa que está colocando exatamente isso, né? Nem tudo tem explicação, mas nada é em vão. É exatamente esse ponto, assim. Tem muitas coisas, né, que a gente não vai saber explicar. Eu não sei explicar
por que que depois de eu sabendo que eu tinha trombofilia, a gente ainda perdeu mais 3 filhos? Né? Então, assim, humanamente eu não sei responder e talvez eu nunca vou ter essa resposta, sabe, do porquê que a gente teve que passar por isso. Mas eu acho que é sempre importante a gente entender, e eu falo, né, nas outras lives que eu fiz também eu coloco isso, a gente tem que entender o pra quê, né? Tipo, isso está acontecendo na minha vida, o que que eu vou fazer com isso? Né? Então, assim, o que que eu posso trazer em cima dessa situação que está se apresentando para minha família, essa situação que está se apresentando para os meus filhos, como é que eu vou lidar com isso a partir de agora, né? Então, assim, esse movimento, em vez de ficar ali naquele sofrimento, naquela raiva, se fechando para o mundo, né? Se a gente parar para, tipo, ok, né? Vamos, a situação aconteceu, a situação se pôs, o que que eu posso fazer com isso, né? Como é que eu posso me abrir para isso de uma outra forma? Eu acho que é esse movimento que a gente tem que aprender a fazer, que não é fácil, cara, ainda mais no início, quando você recém, né, imagina, tipo, quando a gente perdeu, né, um quinto filho, por exemplo, e aí eu descobri que eu estava grávida de novo, já é aquela coisa, pô, né, enfim, o que Deus quiser, porque já não tem mais o que eu possa fazer humanamente, sabe? Então, eu acho que, de fato, a gente ter essa virada de chave, de entender assim, olha, é normal, mas eu preciso transformar isso em alguma coisa, é importante, sabe? Eu já, em outra live eu já comentei, né? Meu marido tem uma frase que me ajudou muito também, né? Que ele falava, até quando a gente vê uma coisa absurda acontecendo na vida, você comentou aqui de outros casos, né? Mas quando a gente vê, sei lá, um pai de uma família que aconteceu recentemente, nós conhecemos um caso, né? Um pai de uma família que foi atropelado por uma pessoa andando de bicicleta, né? O cara tá andando de bicicleta, foi atropelado por uma pessoa, sei lá, embriagada. Ou, enfim, coisas absurdas que acontecem que a gente olha e fala, meu Deus, você dormiu nessa hora, né? Não é possível que você estava acordado quando aconteceu isso, meu Deus, você estava dormindo, você cochilou, né? Então, assim, quando a gente olha para esses fatos e não consegue entender, assim, sabe? Meu marido usa uma frase que para mim sempre me consola muito, assim, que ele fala, nenhuma fruta, né, cai do pé sem estar madura. Então, assim, se Deus chamou aquela alma, né, seja lá no ventre da mãe, no início da gestação, né, ou depois já com 1 aninho, 2 aninhos, ou às vezes um pai de família, enfim, é porque Deus sabia que aquele era o momento daquela alma vir, né? Por mais que a gente não entenda, por mais que seja uma coisa estúpida, né, tipo, sei lá, uma morte, né, que a gente vive numa cidade extremamente violenta aqui no Rio de Janeiro, né, então assim, às vezes tem mortes estúpidas que você olha e fala, meu Deus, né, que coisa absurda, assim, mas você entender que Deus sabia que era aquele momento, né? E a gente que fica, né? A gente, mãe que fica, irmão que fica, né? Então, assim, o que que eu posso fazer diante dessa situação que se apresentou para mim, né? Como é que eu posso usar disso, de certa forma, para crescer em virtude, para eu ajudar meus filhos a crescerem na virtude, né? Em abandono, para crescerem em fé, para, né? As crianças, assim, elas sempre rezavam muito, né, pedindo pelos irmãos, enfim. E aí, quando o irmão ia para o céu, falava, não, esse aí já foi, ele já está no céu, né? Então, assim, ele já cumpriu a missão, né? Já está bem, né? Então, assim, a gente ter, de fato, assim, essa certeza de que essa vida aqui é muito passageira, né, João? E eu não estou falando aqui de uma pessoa que está falando teoria, estou falando de uma pessoa que viveu, assim, né, isso tantas vezes. A nossa vida é passageira, vida de todo mundo, a minha, a sua, de todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? A gente ter essa certeza que às vezes a gente esquece, né? A gente bota no nosso coração em tanta coisa que não faz sentido, né? E a gente esquece que essa vida é finita e que ela passa muito rápido, né? Então a gente usar dessas oportunidades para ensinar nossos filhos, né? E para tornar a nossa vida útil, porque assim, cara, eu penso, João, não adianta nada se eu tivesse perdido 5 filhos, eu tivesse me tornado uma pessoa amargurada, né, que fosse reclamar o tempo todo e que, poxa, né, ai de mim, perdi 5, ai de mim. Tipo, se eu tivesse me fechado nisso, talvez, né, eu comento muito isso, se eu tivesse me fechado na dor, talvez eu não teria tido o Theo e a Isabela, né, que a gente, por estar aberto a Deus, que hoje a gente tem esses 2 aqui, né, então, realmente a gente tem esses 2 aqui e os 5 no céu, né, é importante sempre lembrar, né, a gente não se fechou para nenhum deles, né, então, assim, isso, né, da gente se abrir porque Deus quiser. Não é fácil, não é simples, mas a cruz ela vai se apresentar para todo mundo, né, João? Assim, sei lá, para mim, por exemplo, para minha família foi através da perda dos filhos, para outra família pode ser através da perda de um pai, pode ser através da perda de uma mãe, enfim, né? Isso vai se apresentar na vida de todo mundo. O que a gente precisa é aprender a lidar com a dor. E eu acho que isso é importante, né? Assim, nessa live, a gente ensinar os nossos filhos a lidar com as situações da vida, mas com uma visão diferente sobre isso, né? Não estacionar na dor, não estacionar no rancor, na raiva, né? No vitimismo, que eu acho que é muito comum também, né? Tipo, nossa, pobre de mim e tal, tanta mulher aí
quer abortar o filho, ou mata seu filho, eu quero ter e não tenho. Então, assim, isso não leva a nada, sabe? Então, ok, se isso aconteceu, a fruta estava madura, né? Essa era a missão desse filho, e a partir disso, o que eu vou fazer na minha vida, na minha família, como que eu vou usar essa dor para crescer, para ensinar os que estão comigo a crescer, né? Então, acho que isso é o principal, né, disso tudo. Olha, Gisele, você está quase me fazendo chorar. Estou querendo acabar essa live para não ficar passando vergonha aqui em público, chorando, estou muito emocionado ver você muito, enfim, muito sincera, né? Muito, tudo que você fala, você vê que vem de dentro, não é uma coisa teatral, não é uma bobagem, né? Então eu ia te dizer duas coisas para a gente terminar a nossa live. Já está na hora, né? Passou muito rápido, como sempre, né? Em primeiro lugar é isso, né? Eu quero que você saiba que o Miguel, que eu acompanho agora muito de perto, ele está muito bem, está muito maduro. Ele passou por essas fases todas de sofrimento, de purificação. Então hoje ele é um menino, enfim, apesar de ter um temperamento fleumático, não é tão extrovertido e tal, comunicativo, talvez como a Helena, como você já falou, uma sanguinácia, mas ao mesmo tempo eu quero Pura, que você saiba que pura raça. eu, eu dou uma palestra semanal para o Miguel e eu vejo como ele absorve pelos olhos, como ele penetra, como ele tem uma espiritualidade de alto nível, né? Então, eu acho que ele vai ser um grande homem. Prepare-se para o grande Miguel que ele vai vir aí, porque ele está no momento Amém. agora que ele faz a adolescência, né, que está crescendo e a sua identidade está aparecendo. Ele vai desabrochar em poucos meses, você pode ter certeza disso. Ele vai ser um grande menino, porque Deus o preparou para uma grande missão. Então, você vai ser mãe de um grande homem. Quero que você saiba disso, eu Amém. como experiência de educador, né? Já falou com muito jovem na minha vida. A gente olha para as pessoas hoje, a gente consegue penetrar na sua interioridade com muita rapidez e ver todo o ouro que está lá dentro. Então, o Miguel tem um ouro imenso. O que é isso? Ele só precisa ser um pouquinho menos tímido. Ele acha que tem uma mistura de timidez com... Pai também é um pouco assim, né? Então, acho que, bem ou mal, eles têm que só desabrochar um pouco mais e ele vai aparecer o verdadeiro Miguel. E você vai ficar muito orgulhosa de ter um filho muito especial. E a segunda coisa é que é isso, eu já estou torcendo pela Letícia. A Letícia é a que vem depois. Você é tão alegre com todas essas fases, com todas essas provações, e sem dúvida alguma, eu já hoje tive essa inspiração nessa live, né? Que você não vai Amém. parar ainda. Você ainda vai ter a Letícia, que é justamente a filha que a décima, né? Que vai camisa 10, né? Que vai te dar Minha muita camisa 10. alegria. Então, já fica aí Amém. essa inspiração que eu recebi agora durante essa live, né? Que de alguma maneira que a nossa amiga, como é que chama a última, que eu não me chamo agora o nome, A Isabela, Isabela. Isabela. Uhum. Isabela não, vamos dizer assim, não seja a última, que continue, né, nessa escalada de fé rumo à Letícia. A E Isabela, deixa só eu, fechando, João. A Isabela, a gente botou o nome de Isabela, né? De Isabel, no caso. Exatamente por aquela passagem na Bíblia que fala, né? Olha sua prima Isabel, já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, né? Porque para Deus nada é impossível. E para nós isso ficou muito forte, né? Para Deus nada é impossível. Então a gente falou, não, Isabel, é a Isabela que está vindo, né? E então, aproveitar então pedir para rezar, para quem vê essa live, reza então pelo meu útero. Eu tive uma ruptura no nascimento da Isabela, né? E estou com uma região com 2 milímetros só de espessura, mas aí, se Deus quiser, estou tratando, vai dar tudo certo, vou fazer uma cirurgia. E estou aberta aí, estou aberta para o querer de Deus, para a Letícia, e para aqueles que Deus quiser mandar, seja aqui para, né, o nosso colo, aqui para a terra, seja para o colo dele no céu. Né? A gente está com o coração aberto mesmo para que Deus faça sempre o melhor, né? Que Ele sabe que é melhor, com certeza. Bom, muitíssimo obrigado, Gisela. Estou super emocionado e foi uma live muito boa, muito boa, muito boa. Uma das melhores que eu já fiz na minha vida. Essa, inclusive, é a 166 lives em 2 anos. Essa vai ficar histórica porque é um tema muito diferente, é um tema muito marcante, mas meu mal reúne tudo que eu quero passar nessas lives, que é como educar os filhos, como levá-los para o céu, né? Na verdade, é sempre o meu grande afã quando abri o colégio, quando eu faço esse trabalho educativo e tudo mais, obviamente levar os pais e os filhos todos para juntarmos lá em cima, senão a nossa vida não teria a menor graça, sentido. Então, meu mal, essa live reúne todos os meus
valores e todos os meus sonhos, né? Numa live densa, né? Uma live muito boa. Parabéns. Você fala muito bem. Faça muitas lives, porque de fato esse é o caminho agora para a gente, através dessa sua experiência, começar a aproximar muitas pessoas do verdadeiro caminho da fé, que é o que está faltando hoje na nossa sociedade tão materialista, tão ateia, né? Então, cara, vamos ajudar essas mães a perceberem que a vida tem um valor muito grande e Deus está muito próximo de todos nós. Mas a gente precisa estar abrindo os olhos para isso, não ficar só olhando para baixo, para o mundo material, que é pobre, passa rápido, não leva nada, né? Então, você consegue passar isso com muita leveza, com muita simpatia, né? Então, parabéns e continua com esse trabalho belíssimo, que é muito bonito, e você também vai, de alguma maneira, sentir-se mais realizada, depois de tanto sofrimento, a entender que esse era o objetivo de Deus, que você conseguisse passar tudo isso para muita gente. Um abraço e até a próxima Obrigada, lives. Ju. Até a próxima. Um beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.